A Sociedade Brasileira de Pediatria, por ano, ocorrem cerca de 200 mil acidentes domésticos envolvendo crianças e nas férias escolares, as chances delas se acidentarem aumentam 25%, uma vez que os pequenos continuam em casa, ficam ali, permanecem por mais tempo. Que tipo de acidente? Queda, queimadura, intoxicação com produtos de limpeza, aspiração de corpos estranhos, afogamentos, são esses alguns dos acidentes mais comuns. Uma das causas mais frequentes desses acidentes é o sufocamento. Isso acontece quando ocorre ali a obstrução das vias respiratórias. Pode ser um brinquedo que ele engoliu, um objeto que ele colocou na boca e acabou indo parar na garganta ou no nariz, e até mesmo algum alimento, suco gástrico, isso tudo pode acontecer. As crianças menores são ainda mais suscetíveis, mais vulneráveis à sufocação, porque as vias aéreas superiores, a boca, garganta, esôfago, traqueia, ainda são pequenininhas, né? E nessa fase elas têm uma tendência natural de colocar tudo na boca, né? Mas não tem experiência para mastigar, para engolir, e acaba acontecendo esse tipo de acidente que muitas vezes pode ser fatal. Além disso, os dentinhos também são menores que os dos adultos, né? Isso dificulta a mastigação apropriada dos alimentos e também aumenta esse risco. Até os 4 anos de idade, inclusive, as crianças ainda não têm força suficiente para levantar sozinha, capacidade de reagir rápido numa situação de risco. Por isso, em caso de queda, desequilíbrio, elas podem até mesmo se afogar em recipientes pequenos com 2,5 centímetros de água. Às vezes a gente fica muito preocupado com piscina, né? Mas isso pode acontecer muito em pequenos recipientes ali, e para dar orientações melhores, né, de como evitar esses tipos de acidentes domésticos, que inclusive estão entre as principais causas de mortalidade na infância e na adolescência, a gente recebe aqui o Tenente Boni do Corpo de Bombeiros de Maringá. Tenente, bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Mix. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho sobre esses acidentes que nessa época aumentam bastante e como que a gente pode fazer realmente para prevenir tudo isso dentro de casa. Bom dia, Brenda, bom dia a todos. É um exercício diário estar com as crianças em casa, fora do período escolar, então com a energia que é inerente à criança, né? Então isso é um bom sinal, se elas estão ativas é porque elas estão sadias, mas exige muito dos pais. Então eu posso falar tanto como bombeiro, da parte da segurança, e como pai de 3 crianças, sei o que é isso. Então, a iniciar, como você já citou excelentes exemplos, a obstrução das vias aéreas, como a gente cuida para que isso não ocorra. Então é distanciar ou no mínimo manter a atenção de quais objetos estão acessíveis a essas crianças. É muito mais comum até uma faixa etária de uns 5, 6 anos. Como meu filho mesmo de 5 anos, já o peguei com um pedaço lá de um doce que deu vontade de colocar no nariz. Daí a gente tem que orientar para que ele não faça a aspiração e faça a desobstrução dessa via aérea. Portanto, é um cuidado diário. Então, brinquedos pequenos, essas crianças menores que acabam, pela curiosidade, acessando espaços que nós, adultos, não conseguimos, muitas vezes até descobrem aqueles objetos que estavam perdidos por anos em casa que a gente não encontrava. Então, é carrinho, pedaço de carrinho, é um pedacinho de feijão lá na cozinha. Então, são essas coisas que nós temos que ter cautela. Sempre de olho, nunca deixá-los afastados dos nossos olhos por muito tempo. Caso se depare com isso, com uma criança com a via aérea obstruída, o procedimento padrão é fazer manobras de desobstrução de vias aéreas, né? Que não, imagino que não seja o caso aqui de nós comentarmos a respeito, mas é a prevenção. A prevenção é sempre a que funciona melhor. A gente tem aqui no Grupo GMC também a campanha Primeiro Minuto, que é justamente para instruir as pessoas a tomarem essas atitudes, né? Assim que o acidente acontece. Às vezes o socorro demora um pouco a chegar, mas essa instrução, saber o que fazer, né? Para desobstruir ali o narizinho da criança, fazer ela cuspir aquilo que está sufocando, né? Fazer algumas manobras básicas de salvamento, isso é muito importante. Às vezes a gente acha, eu não vou usar isso nunca, e não é bem assim. A gente tem que estar pronto para quando acontecer, né, Tenente? Tem, essa iniciativa é muito válida, eu verifiquei também lá no site da Mix, porque quando a prevenção falha, a gente tem que ter o mínimo de conhecimento até a chegada do recurso, porque por mais rápido que esse recurso seja, muitas vezes o destino daquela vítima, e aqui no caso a criança, está nas mãos de quem aplica o primeiro atendimento pré-hospitalar. Então, o foco nosso, né, é a prevenção, evitar que isso ocorra.
E isso, então, se torna muito, mas muito, 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 muito válido quando a gente fala do afogamento. Como você falou, a gente não precisa de uma piscina ou de um grande volume d'água para que uma criança se afogue. Então, uma bacia com água, aquele vestígio de água que ficou de alguma limpeza que nós fizemos, o balde ficou lá no canto esquecido, ou... isso é o suficiente. Uma criança pequena, ela tem a cabeça mais pesada do que o restante do seu corpo, é desproporcional, né, até uma determinada faixa etária. Então, muitas vezes ela cai na curiosidade e vai ficar com a face na água. E é esse movimento de tirar a face da água que ela não consegue. Então, aí já também está instalado um afogamento. Portanto, é cautela, cautela com vaso sanitário. E eu mesmo, como já falei, então citando exemplos práticos, já peguei meu filho de 1 ano e meio levantando a tampa do vaso sanitário. Eu falei, mas o que é esse barulho de água? Então tive que ir lá e trancar o banheiro, fechar a porta para realmente impedir o acesso. Pois nessa curiosidade, a brincadeira se torna fatalidade. E o afogamento é uma das situações que, por mais que nós aprendamos técnicas de primeiro socorro, muitas vezes o dano é irreversível, por mais rápido que seja o atendimento. Portanto, aqui vale muito a prevenção. Com certeza. E as crianças em casa, nesse período, elas exploram lugares da casa que normalmente, durante o período letivo, que elas têm espaço, tempo para brincar fora de casa, elas não fariam. Então, banheiro, cozinha, área de serviço com vários produtos de limpeza, aquela tomada que ela nunca se interessou, de repente parece muito atrativa para ela tentar colocar o dedinho, a panela que sempre ficou perto do fogão, de repente fica muito mais legal e interessante e ela quer tentar pegar. Então, além dos afogamentos, né, das quedas que a gente já comentou, tem vários outros tipos de acidente que a gente pode prevenir de maneira simples, né, tomando algumas atitudes para tentar evitar que isso ocorra, porque criança é curiosa e 1 segundo basta. A gente virou as costas, pode acontecer alguma coisa mesmo, né, tenente? Sim, e com relação a essa situação de panela, queimadura, queda, aí não necessariamente da criança, mas de objetos sobre ela. É muito válido aí para quem está nos ouvindo e faz o uso da cozinha, não deixe cabo de panela virada para fora do fogão. Isso aí são coisas que a gente ouve lá da vovó e são válidas até hoje, são dicas básicas de segurança, porque às vezes ali mesmo numa conversa cotidiana, você vai mexer no celular, de repente esbarra no cabo da sua panela e a criança está ali próxima. Acaba derrubando lá o caldo do feijão quente, uma água que estava fervendo, e isso vai causar sérios ferimentos à criança, e muitas vezes até no próprio adulto. Portanto, deixe os cabos voltados para dentro do fogão, para evitar que essa curiosidade também de querer puxar o cabo por parte da criança não ocorra. As facas, quando a gente coloca lá no escorredor de louças, deixa a ponta para baixo, para que a criança não tente pegar e espete a mão, assim como o garfo. Esses objetos que a gente acaba deixando próximo da bancada da cozinha, na mesa de jantar. Um exemplo, aquele material que a gente coloca para forrar a mesa. Pode ser um tecido, um pano, qualquer coisa que seja. De mesa, perfeito, ali, me faltava a palavra. Não deixar próximo das mãozinhas da criança. Ela vai puxar, vai trazer aquilo tudo para cima dela, comida, líquido e os objetos pesados que podem feri-la. Então são cuidados básicos, parece que até trazer um ar muito pesado para a vida. Mas é assim que os acidentes ocorrem. Infelizmente, a gente tem que realmente superdimensionar risco para enxergar onde é que poderia dar acidente e trabalhar em cima disso. É pensar no que poderia acontecer, né? Medicamento, produto de limpeza, tira tudo isso do alcance da criança. Se a criança é pequena ali, você sabe que tem algum objeto que pode cortar, que pode machucar, coloca a trava no armário. Essas travas que a gente encontra por aí não são difíceis de achar nem de instalar, mas que podem fazer muita diferença numa prevenção dessa, né? E quem mora em prédio, principalmente sobrado, grade, aquela proteção na janela também é essencial, né, tenente? É essencial, é fundamental. Inclusive, uma vez eu ouvi uma história contada entre crianças que a brincadeira era colocar de 2 a 3 entre a veneziana e a grade de proteção e deixava as crianças lá. Isso promovido entre crianças. Então vejam o nível do absurdo que a gente chega. Que a criança ela não vê o risco, né? Para ela é tudo brincadeira, para ela tudo é muito legal, até que alguma coisa dá errado. E elas não têm essa dimensão do que pode acontecer.
Então é importante o adulto também, às vezes, ele descer novamente ali para o tempo de criança e tentar enxergar as coisas que poderiam surgir e orientar. A gente também tem o costume, o adulto, de menosprezar a sabedoria da criança. Então, uma explicação bem dada, bem conversada, de forma a respeitar a criança, ela é capaz de entender aquilo. E exige paciência do adulto, porque a criança não aprende num primeiro momento, a gente tem que ficar repetindo. Mas isso é importante para que ela assimile e vá se transformando num adolescente, num adulto consciente desses riscos. Para a gente encerrar, a gente falou muito aqui sobre acidentes que podem acontecer dentro de casa, deu algumas dicas de prevenção, mas tem gente que vai viajar agora com a família, vai para beira de rio, vai para o mar, vai para lugar que tem piscina, vai passar o ano novo, de repente, numa chácara, em algum lugar diferente. Água e criança. Como é que a gente faz para isso para ser muito legal, muito divertido e não ter nenhum problema sério com isso? Então, se você me permite, já até antecipo um pouquinho. Nesse trajeto de casa até o ambiente que nós vamos nos divertir na água, sempre com o dispositivo adequado no veículo. Se é cadeirinha, cadeirinha, se é bebê conforto, se é voltado para frente, se é para trás. Leia o manual de instruções do seu dispositivo de retenção para saber se ele se adequa à criança que você tem. E lá no ambiente em que vocês vão se divertir, se é piscina, descubra qual é a profundidade, estabeleça regras com o seu filho, sua filha. Nesse deslocamento, já vá informando os riscos que aquele ambiente oferece, para que ela também tenha a dimensão de onde ela pode se expor. O que nos preocupa mais, porque as piscinas em geral, as que as pessoas frequentam, que não são residenciais, têm a presença de salva-vidas, de guarda-vidas. Mas são os ambientes não controlados, que são os lagos, lagoas, rios, cachoeiras. Isso exige a presença próxima. Como diz a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, o que é presença próxima? É a distância de um braço entre o adulto e a criança. Exatamente, tem que alcançar. Por quê? Se a criança escorregar, tiver qualquer tipo de problema, se afogar, é a distância de um braço. Porque ali realmente eu consigo alcançá-la. Do contrário, eu fico à mercê também de um deslocamento ou até mesmo perdê-la de vista nessa busca por ela. Colete salva-vidas é essencial, né? Boia de braço, boia de brincar, não substitui o colete se a criança não sabe nadar, né? Sim, o colete ele ajuda demais, especialmente aí com o pessoal que vai lá para a região de Porto Rico. Se for numa embarcação, não tenha nem dúvida que precisa. Agora, se eu vou para um ambiente líquido, a única ressalva que eu faço em relação ao colete, isso é válido nos locais onde tem correnteza. Se a criança perde o contato com o solo, ela fica à mercê do movimento da água. Então tem que ter cuidado, porque o colete também pode não se transformar em um objeto de afogamento, mas de levá-la para longe. Exatamente. Então essa cautela, por isso que a distância de um braço vai ajudar se o adulto estiver próximo.